irmãos, eu vou tentar Aujourd'hui, acabar mais cedo je vais bocadinho, essayer de finir un peu plus tôt que d'habitude. porque se calhar você deixou o seu cabrito lá Parce que peut-être que tu as laissé assar ton em agneau casa en train de rôtir chez toi e pode-se queimar, não é? et qu'il peut se brûler. Então, nesta manhã nós vamos procurar ser um bocadinho mais sucintos, ou vou procurar ser mais sucinto na minha pregação. Je vais chercher à être le plus succinct Primeiro possible. tenho uma boa notícia para vocês. D'abord, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jesus ressuscitou. Jésus est ressuscité. Amém! Amen. Aleluia! Quando eu era criança, eu fui criado, meus irmãos, eu Quand cresci, j'étais enfant, eu fui criado numa família cristã j'ai grandi dans une famille chrétienne, católica. catholique. E lembro-me que Et je me sempre, souviens só nesta altura, que juste à cette époque, nós podíamos ver o padre em nossa casa. on pouvait voir le prêtre venir chez E nous. quando ele chegava lá com a comitiva dele, Et quand il arrivait avec toute sa as commission, primeiras palavras, aleluia, aleluia, les Jesus premiers mots qu'il disait, ressuscitou. c'était Alléluia, Amém. Alléluia, Jésus uma est boa ressuscité. notícia. C'est une bonne nouvelle. É uma boa Une notícia. bonne nouvelle. É uma notícia extraordinária. Jesus Extraordinaire. Jésus ressuscitou. est ressuscité. e está vivo. Et Aqui il est sento eu vivant. agora. Porque ele nunca dizia está vivo. Il disait jamais qu'il était vivant. Aleluia, aleluia, ressuscitou. Alléluia, Alléluia, Bom, il se est ele ressuscité. ressuscitou é porque está vivo, Et não é? s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Amém. Amen. Se ele não tivesse ressuscitado, S'il n'était continuava pas morto. ressuscité, il continuait mort. Mas ele Mais ressuscitou, il est aleluia. ressuscité Para a tua vitória pour ta victoire e para a minha et pour la vitória, mienne. Jesus ressuscitou. Jésus est ressuscité. Porquanto nós estávamos Parce condenados que à nous étions morte, condamnés à mort. porque em Adão Pour nós Adam, estamos mortos. pour Adam, nous sommes morts. Mas em Cristo, Mais en Christ, o segundo Adão, le deuxième Adam, nós estamos nous vivos. sommes vivants. Aleluia! Porque antes estávamos Parce mortos qu'avant, nous étions morts em nossos pecados. dans nos péchés, Estávamos mortos em nossas dans ofensas. nos offenses. Estávamos mortos em nossas On était morts dans nos desobediências. désobéissances. Estávamos mortos. On était morts. Mas em Cristo nós Mais en estamos vivos. Christ, nous sommes vivants. Porque o segundo Adão Parce que le deuxième Adam, é espírito vivificante. c'est un esprit vivifiant. Aleluia! Mas em Adão nós estávamos Mais mortos. en Adam, nous étions morts. Glória a Deus. Gloire à Dieu. É uma boa notícia C'est une para bonne nós. nouvelle pour nous. Para nós cristãos é Pour uma nous, boa notícia. chrétiens, c'est une bonne nouvelle. E nós devemos vivê-lo com Et nous devons entusiasmo. le vivre avec un enthousiasme. Amém. Jesus ressuscitou. Amen, Jésus est Aleluia. ressuscité. Irmãos, às vezes nós pensamos que isto não, Quelquefois, que nada disto marca as nous pessoas. pensons que ça ne marque pas les gens. Mas eu fiquei marcado com Mais isto. moi, j'ai été marquée par ça. Aleluia, aleluia. Alléluia, Alléluia, Ressuscitou. Jésus est ressuscité. Esquecendo a campainha blim blão, blim blão, blim blão. Et en oubliant la clochette Esquecendo a cruz que eles traziam com o Cristo et en oubliant crucificado, avec cette croix qu'il y avait Christ para crucifié nós, dessus. refletindo bem, era Pour nous, si on antagónico. réfléchit, c'était antagonique. Como é que diz aleluia, aleluia? Comment on dit Jesus- Alléluia, Jesus Alléluia, Jésus est ressuscitou. ressuscité. E como é que ele estava pregado ainda na cruz. Et alors, alors qu'il est encore cloué sur cette croix. Compreendem? Comprenez-vous? Para nós hoje, conhecedores da palavra de Pour nous Deus, aujourd'hui, connaisseurs de la é parole, bocadinho c'est un contraditório. peu contradictoire. Mas é certo, ele Mais c'est ressuscitou certain, mesmo. il est ressuscité. Ele não está mais na Il n'est cruz. plus sur la croix. A Bíblia diz que La ele Bible foi dit tirado da qu'il a été cruz. retiré de la Ele croix. foi tirado da Il a cruz. été retiré. E foi sepultado Il a été sépulté no sepulcro. dans un sépulcre. Morto. Mort. Ouviu bem? Morto. Vous avez entendu? Mort. Foi sepultado morto. Il a été enterré mort. Mas ao terceiro dia, Mais au diz as troisième Escrituras, jour, les Écritures Jesus disent ressuscitou. que Jésus est A ressuscité. morte não pôde mort mais Pas contê-lo. pu le contenir. Ele ressuscitou. Il est ressuscité. Aleluia. Alléluia. O Cordeiro de Deus. L'agneau de Dieu Ele ressuscitou. est ressuscité. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Bendito Dieu. seja o nome do Senhor. Béni soit le nom Por du isso nós Seigneur. comemoramos hoje a C'est pour ça que nous Páscoa. commémorons aujourd'hui la Pâque. E a Páscoa, Et la Pâque, nós olhamos e apenas tem uma coincidência elle a une coïncidence à peine. da verdadeira Páscoa De la instituída por Deus Véritable Pâque instituée par Dieu. e a morte e ressurreição de Jesus. Et la mort et la résurrection de Jésus. Foi apenas uma coincidência. C'est à peine une coïncidence. Mas uma coincidência, Mais uma une coincidência coïncidence que tem sentido. qui a un sens. Amém? Amen. Uma coincidência que tem sentido. Une coïncidence qui a un sens. Como eu disse, porque ele,
Comme j'ai Jesus dit, parce qu'il, é o Jésus, Cordeiro de Deus il est l'agneau de Dieu. que foi morto Il a em été nosso mort lugar À notre para que place, nós fôssemos pour que livres, nous soyons para que libres, tivéssemos pour que nous liberdade. puissions avoir la liberté. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Bendito seja Deus. Nós Béni vamos soit son abrir a nom. Bíblia Nous agora allons ouvrir la Bible em Êxodo, en Exode, capítulo 12. chapitre 12. O pastor vai abrir em Êxodo 12. Exode 12. O que é que tem isso a ver com a Páscoa? Et qu'est-ce que ça a un rapport avec la Pâque? E eu quero vos dizer, tem tudo a ver com a Páscoa. Ça a vraiment un rapport avec la Pâque. Glória a Deus. 12. 12. E diz, como título no texto diz, a instituição da primeira Páscoa. Le titre dit l'institution de la Pâque. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E diz assim a palavra, eu gostava de ler isto para vós. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Verset 1. este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao que comer cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerdes. E naquela noite comerão 8. a carne no fogo com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a forsura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite 12. e ferirei todo o primogênito da terra, desde o homem até aos animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue 13. vos será por sinal nas casas, e em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu ferir a terra do Egito. Vamos ler até aqui só. On va Amém. lire jusque-là, Já nos jusqu'au diz 13. muito. Amém. Et là, Vamos ça nous dit comparando, beaucoup. já nos diz muito, 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 Il y a muito. beaucoup de choses qui sont dites déjà. Sangue, Le sang, passar por cima, passer par-dessus. não morte. Pas de Amém. mort. Aleluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. O que Deus fez para o Ce povo que do Dieu a Egito, fait pour le peuple de l'Égypte. com algo que era Avec figura quelque chose qui était la figure daquilo que havia de acontecer. de ce qui arriverait. Amém. Era figura. C'était la figure de ce qui arriverait. Você, meu irmão, que Vous, aceitou mon frère, Cristo como seu Salvador, Qui a accepté Christ comme ton você tem sauveur. a marca do Tu as sangue. la marque du sang. Amém. Amen. É, irmãos, não Frère, seja distraído. Ne sois pas Você distrait. tem a marca Tu do as la sangue. marque du sang. Amém. Amen. Do sangue do Le Cordeiro de sang de Deus. l'agneau de Dieu. Não é mais um cordeiro Ce n'est pas juste normal. encore un agneau É normal, do Filho de mais Deus. du Fils de Foi Dieu. Deus que nos ofereceu C'est Dieu qui nous l'a o nosso offert, sacrifício. notre Você sacrifice. não precisou de ir ao meio Tu das n'as pas ovelhas eu tirar besoin cordeiro. d'aller retirer un Foi agneau o au milieu próprio des Senhor que des nos agneaux. ofereceu o Mais c'est cordeiro. Seigneur qui nous l'a É offert. Jesus. C'est E Jésus. pelo seu sangue, Et par son sang, a morte passou por cima. la Aleluia. mort est passée Pelo par-dessus. sangue de Jesus, Par le sang de a Jésus, morte vai passar por la cima. mort passe par-dessus. Ei, pastor, você não vai morrer. Et pasteur, tu vas pas Eu mourir. vou morrer no corpo Je só, vais meus mourir irmãos. juste
dans mon corps, mas aquilo que está dentro de mais ce mim, qui est à l'intérieur de moi, o espírito, l'esprit, a alma, l'âme, não vai morrer ne va pas jamais. mourir, Vai ser jamais. eterno. Elle sera Porque éternelle Cristo pagou o parce que preço Christ a payé le para que prix eu fosse filho pour de que je Deus. puisse être un fils de Dieu. E como filho de Et Deus, en tant que eu fils de sou Dieu, eterno. je suis éternel. Porque o meu Deus, Parce que mon Dieu, o meu Pai, mon Père, é eterno. éternel, O meu Pai mon Père, não morre ne jamais. meurt jamais. O meu Pai Mon é Père eterno. est E assim éternel. como Ele é, Et ainsi comme il est, eu verei. je le verrai. Aleluia. Alléluia. Quero vos dizer que nunca J'aimerais nenhum vous homem dire viu a Deus. Que aucun homme n'a vu Dieu. Em vida, nunca nenhum En homem viu a vie, Deus. Aucun homme n'a vu Dieu. Face a face, nunca ninguém viu Deus. Face à face, personne Podia ver n'a o vu anjo Dieu. do Senhor. On a peut-être vu des Deus anges. falou a Moisés de Dieu a parlé à costas. Moïse Mais nem de dos, Nem Moisés viu mais ni Deus. même Moïse a vu Dieu. E ele viu só as costas de Il a Deus, juste vu Moisés. son dos. E quando chegou ao pé do Et quand povo, il est quando arrivé, desceu do monte, Quand il est descendu de la diz que o montagne, seu rosto il a brilhava dit que son visage brillait de tal d'une maneira telle que o façon povo não que le podia olhar peuple para ne Moisés. pouvait même pas regarder Moïse. Uau! Deus é verdadeiramente Dieu glorioso. est véritablement glorieux. Eles tiveram de pôr pano na Ils ont cara dû de mettre Moisés un voile sur leur para que tête pudessem olhar para ele. pour le regarder. Aleluia! Assim nós devemos ser, meus Ainsi, irmãos. nous devons être. Nós devemos brilhar Nous devons briller quando nós estamos com Deus, quand nous sommes avec na Dieu, presença de dans sa Deus, présence, louvando a en le Deus, louant, em oração a en Deus. prière. Nós só podemos sair da sua On ne presença a peut qu'en brilhar. ressortir Amém, brillant. irmão? Nunca ouvi dizer, Je n'ai jamais entendu dire, você tem uma graça diferente, ah, brilho t'es diferente. une étincelle différente. É Deus em nossas C'est vidas. Dieu dans notre Amen. vie. Então, meus irmãos, Alors mes sejamos frères, constantes, soyons constants porque o Senhor tem parce que, misericórdia de nós. parce que le Seigneur Jésus a Assim miséricorde de como nous. Deus teve misericórdia do povo israelita, Tout comme Dieu a eu la Ou do miséricorde povo du hébreu. peuple hébreu. quando os tirou do Quand Egito, il l'a retiré de l'Égypte, foi com grande c'est misericórdia, avec une grande foi miséricorde, com braço forte, avec un bras fort, foi com mão poderosa avec une main puissante, que Ele os tirou de lá, qu'il les a retirés de là. porque era muita opressão. Parce ils étaient très oppressés. Isso tem sido aquilo que Deus tem feito Ce que conosco, Dieu a fait avec nous, com uma mão forte avec que une nos main tem tirado forte do qui nous a mundo retirés du monde, para sermos novas pour être de criaturas. nouvelles Com créatures. mão forte nos tem Avec tirado une do main mundo forte, il nous a retirés du para nos monde, levar para uma pour terra nous amener dans une terre, que é uma terra celestial. une meus terre irmãos. céleste. A nossa Jerusalém não é Notre daqui. Jérusalem n'est pas A d'ici. nossa Jerusalém é de Notre cima, meus irmãos. Jérusalem, elle est du haut. Aleluia. Você tem a certeza que a sua Est-ce que Jerusalém vous é de avez cima? la certitude que votre Jérusalem est d'en haut? Então, meus irmãos, nós temos que agir Alors nous devons como agir tal. comme tel. Você é apenas peregrino Tu es aqui. à peine un pèlerin ici. Você está aqui de passagem. Tu es ici de passage. Aleluia. Alléluia. Você dá conta disso? Est-ce que tu te rends Ou compte às de vezes ça? a gente esquece que é Ou est-ce que daqui. tu oublies que tu n'es pas d'ici? É que você ama de tal maneira as coisas Que daqui tu que você aimes, está envolvido. Les choses d'une telle façon que E não pensa mais nas coisas de cima. que tu ne penses plus aux choses du haut. Você d'en tem haut. uma promessa. Tu as une promesse. Você tem uma promessa. Tu as une promesse. Essa promessa pode Cette promesse peut ser être realizada réalisée porque Cristo parce pagou que o preço. Christ a payé le prix. O cordeiro que foi L'agneau morto de no Dieu Egito, qui a été mort en Égypte, ele garantiu il a garanti a vida. la vie. O cordeiro que foi morto no L'agneau Gólgota qui est mort à Golgotha garante para si a vida. te garantit la vie. O cordeiro que foi morto no L'agneau qui est mort Egito en Égypte garante para si uma te terra, garantit une garantiu terre, para o povo a garanti para au o povo peuple hebreu hébreu uma terra une nova terre nouvelle que mana leite e qui mel. émane du lait et du miel. A nossa terra Notre prometida terre promise, é uma c'est terra une terre que onde não haverá mais où dor, il n'y a plus de douleur, onde não haverá mais où il n'y doença, aura plus de maladie, onde não haverá mais où il n'y aura plus tristeza, de tristesse, onde não há mais suicídio, il n'y aura plus de onde suicide, não há mais vontade de morrer, ni même une volonté de mourir, porque é uma terra parce que c'est perfeita. une terre parfaite. As ruas serão de ouro, Les rues sont en os or, seus muros serão de les pedras murs sont en preciosas. pierre précieuse. Aleluia! Alléluia. Você já viu bem? Est-ce que tu te rends compte? As portas da Nova Les Jerusalém portes de la Nouvelle Jérusalem serão pérolas. seront des perles. Uau! Waouh, Que grandes pérolas, Des- aleluia. quelles grandes perles. Eu sei que você não
talvez Je não sais aprecie pedras Que preciosas. peut-être que tu n'apprécies pas les pierres précieuses. Eu tive bocadinho dentro disso. Moi, j'étais un peu dans ça, dans ce domaine-là. As pedras preciosas têm Les muito pierres valor. précieuses ont beaucoup de valeur. São muito bonitas, são Elles sont lindas. très belles. Você já viu uma esmeralda? Est-ce que tu as déjà vu une esmeralde? Une émeraude, pardon. Émeraude. Quando ela é lapidada, Quand elle est lapidée. olhando bem para ela, com Quand uma tu la lupa, regardes bien avec une loupe, você vê jardim dentro de uma pedra. tu Aleluia. vois un jardin dans la pierre. Os muros de Jerusalém também têm esmeralda. Les murs du jardin, ils ont aussi des émeraudes. Você já viu topázio? Est-ce que tu as déjà vu le topaz? O topázio tem várias cores, irmão. Elle a plusieurs Ele couleurs. pode ir do azul Elle claro peut aller du bleu clair até ao amarelo jusqu'au pouco jaune escuro. un peu plus foncé. É uma pedra muito bonita, muito C'est une clara, muito pierre transparente. très belle, très claire, très transparente. Os muros de Jerusalém Les terão murs de topázio. Jérusalem auront des topazes. Aleluia! Não falo nem do diamante, mas Je ne vous parle même pas du diamant, que em todas as suas facetas, que de toutes ses facettes, quando uma luz lhe toca, quand une lumière la ela touche, la reflete traverse, essa mesma luz elle reflète cette même de lumière muitas maneiras. de différentes façons. Maravilha! C'est merveilleux. Aleluia! Alléluia. O muro de Jerusalém Les murs de também Jérusalem tem diamantes. meus irmãos. ont des diamants. Amém. Então é Amen. aí essa terra que Deus foi preparar C'est para cette terre você. que Dieu prépare pour toi. Mas você não poderá nunca entrar lá Mais tu ne pourras jamais y se entrer você ainda viver no si tu Egito. vis encore en Égypte. Ouça bem, Oh, écoute, se você viver ainda no si Egito, tu vis encore en Égypte, não pode entrar nesta tu terra. n'as pas accès à cette terre. Quando eu digo viver no Egito, Quand je tem dis vivre en Égypte, sentido. ça a un sens. Viver no Egito é Vivre en símbolo de Égypte, que você ainda vive neste mundo C'est même si tu vis encore dans ce e monde, para este mundo et pour ce monde, e deste mundo. et de ce monde, Como eu disse, comme j'ai dit, nós somos nous peregrinos sommes aqui. des pèlerins ici. Sabe o que é peregrino? Est-ce que tu sais ce que c'est un pèlerin? Quem já viu peregrino? Qui a déjà vu un A pèlerin? gente só o pode ver se lhe perguntar para onde vai. Généralement, on peut savoir si on lui demande où est-ce qu'il va. Senão não sabemos Sinon, se é on ne s'en rend pas peregrino. compte, on ne sait pas. Para onde é que você vai? Où allez-vous? Eu vou para Santiago Je de vais à Compostela. Saint-Jacques de Compostelle. Aí é peregrino. Bon, là, on se dit c'est un pèlerin. Mas nós não vamos para São Jacques Mais de nous Compostela. nous n'allons pas à Saint-Jacques de Compostelle. Nós não vamos para Santiago de Nous Compostela. n'allons pas à Saint-Jacques de Compostelle. Nós vamos para a nova Nous allons Canaã. dans la nouvelle Canaan. Nós vamos para a Nous nova allons Canaã. en nouvelle Canaan. Terra que mana leite e mel. La terre qui émane du lait et du miel. Nós vamos para o lugar Nous que o allons Senhor Là où le Seigneur, nos está preparando. l'endroit que le Seigneur nous prépare. Porque o Senhor Jesus, Parce ele que disse, Jésus a dit, eu vou para o Pai je vais au Père e vou-vos et preparar je vais vous préparer lugar un endroit para que onde eu pour que estiver, là où je me trouve, vós vous estejais também. vous puissiez y être Amém! également. Aleluia! Amen. Para que onde eu estiver, vós Pour que là où je estejais suis, também. vous soyez également. Credes em Deus. Si vous croyez en Dieu, O diabo também crê, le diable aussi y croit. mas ele não vai para o céu. Mais lui, il n'y va pas au ciel. Mas não era isso que eu queria Mais dizer. c'est pas ça que je voulais dire. Credes em Deus. Si vous croyez en Dieu, Respondam-me. alors croyez aussi. Credes em Deus. Croyez en Dieu. Olha que ninguém me diz, olha. Dites Vocês Amen. creem em Est-ce que vous Deus? croyez en Dieu? Respondam-me. Vocês creem em Deus. Répondez, est-ce que vous croyez en Dieu? Jesus disse, creiam também em mim. Jésus a dit, croyez aussi en moi. Creiam também em mim. Croyez aussi en moi. Então é por Jesus que C'est nós pour herdamos Jésus que a nous vida eterna. héritons Porque la vie ele é o nosso éternelle. irmão mais Parce qu'il est velho. notre frère plus âgé. Você já pensou nisso? Jesus é o nosso irmão mais velho. Jésus est notre frère aîné. Vous avez déjà pensé à ça? Ele foi o primeiro. Il a été le premier. Até Jesus, todos tinham morrido e Jusqu'à ficaram na Jésus, sepultura. ils étaient tous morts
et en Jesus foi, sépulture. foi o primeiro a Mais ressuscitar. Jésus était le premier à Ele é ressusciter. o nosso irmão mais C'est velho. notre frère aîné. Ele morreu por nós. Il est mort pour nous. A Bíblia diz que La nós somos Bible dit que nous co-herdeiros sommes com des Cristo Jesus. co-héritiers avec Jésus. Somos herdeiros com Nous Ele. sommes des héritiers avec De lui. todas as bênçãos que eu De vos toutes tenho les falado, irmão. bénédictions dont je vous ai parlé. E como eu falei para a Et oferta, comme j'ai parlé pour l'offrande, é igual c'est pareil, pela fé. par la foi. Pour la foi. Porque sem fé é impossível. Parce que agradar sans a Deus. foi, c'est impossible. Então é pela fé que nós Donc cremos. c'est à travers la foi. Pela fé eu creio que C'est Jesus par la veio. foi que je crois que Jésus est venu. Pela fé eu creio que par la Jesus é foi o Filho de Que Deus. je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Pela C'est fé par la foi, eu creio je crois, que Jesus pagou o que preço Jésus a payé le prix dos meus de pecados, mes péchés, das minhas de mes injustiças. injustices. Pela fé Par la foi, eu creio que je Jesus crois que ressuscitou Jésus est ressuscité e que está à direita et do qu'il est à Pai. la droite du Père. Pela C'est fé par la eu foi creio que Jesus vai que je voltar. crois que Jésus va revenir. Pela fé C'est par la foi eu creio que os Je mortos crois que ressuscitarão les morts primeiro. ressusciteront E depois os que ficarem et vivos ceux qui resteront vivants, serão arrebatados. ils juntamente. seront arrebatados. Enlevés. Ils seront enlevés de nouveau. Pela fé Par la eu foi, creio que vou ser herdeiro da vida je eterna. crois que je Aleluia. serai héritier de la vie Pela fé éternelle. eu creio que C'est vou par la estar no foi céu. que je crois que je serai au ciel. Pela fé C'est par la foi, eu creio je crois, que a igreja que l'Église é est o povo de Deus. le peuple de Dieu. Pela fé eu creio Par la foi, je crois que nós aqui que nous, ici, somos parte nous faisons do partie, corpo de Cristo. partie intégrante du Amém. corps du Christ. Você é família de Tu es Deus. famille de Dieu. Ah, aleluia. Só aqui alguns irmãos que Il n'y a que quelques que frères são homens. qui se reconnaissent là. Pela fé Par la foi, eu creio je crois que somos filhos de que nous Deus. sommes les enfants de Dieu. Aleluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmãos, Mes frères, você pode passar muita tristeza vous pouvez passer beaucoup de no tristesse seu dia a dia. dans votre quotidien, Pode passar muito aborrecimento. mesmo. beaucoup d'ennuis. Mas quando você pensa nestas coisas, Mais quand vous pensez dans ces choses, não pode ficar a mesma pessoa. vous ne pouvez plus demeurer les mêmes. Os cuidados deste mundo, Les soins de ce as monde, dificuldades, les difficultés, os les problemas, problèmes, as les responsabilidades responsabilités podem trazer tristeza à pessoa. peuvent vous apporter des tristesses. Mas quando nós pensamos nas Mais coisas quand de nous cima, pensons dans les choses du haut, as coisas têm que mudar. les choses doivent changer. Amém? Amen. Porque pela fé Parce nós que cremos. par la foi, nous Aleluia. croyons. Há uma coisa interessante Il y aqui, a une eu chose tenho mais intéressante. 3 minutos só. J'ai encore 3 minutes. Há uma coisa interessante Il y a une aqui, chose intéressante ici e é importante et qui est também. importante. Nós estamos falando de Nous família parlons neste de momento. famille. E parece, o pastor mudou a pregação, hoje é Ah. Páscoa. Le pasteur, il a changé la prédication. Aujourd'hui, c'est Pâques. Não, primeiro, nós somos uma família. D'abord, nous sommes une famille. Amém? Amen. Uma família Une amada de famille Deus. Aimée de Dieu. E a palavra de Et la Deus, parole de se vocês Dieu, repararem si bem vous neste texto, remarquez bien, si vous nous faites dit attention à ce que- texte, nous dit que ele diz para Il dit- juntarem as famílias. de réunir les familles. Primeiro, quando começa a falar do cuidado do cordeiro, Quand il commence à parler des soins de l'agneau, ele diz, il dit, mas se a família for pequena mais si la famille est petite para cordeiro, pour un seul agneau, então junta outra família. alors réunissez une autre famille. Porque a função de Deus foi salvar as famílias, né? Parce que le Seigneur, il sauve les familles. Não foi salvar só os pais. Pas juste les parents. Não, Non, porque a Bíblia diz parce que la Bible que dit saíram do Egito qu'ils sont sortis d'Égypte. 600.000 homens. 600 000 hommes. Será que o Senhor teve cuidado Est-ce que só com vous os homens? croyez que Dieu a pris Non. soin uniquement des hommes? Com os homens estavam as Avec famílias. les hommes venaient leurs Com familles. os homens estavam as Avec esposas. Les hommes étaient E accompagnés com de os leur homens épouse estavam as crianças. et leurs enfants. E todos saíram. Et ils sont tous sortis. Por isso não eram só 600 Ce n'est mil. pas seulement 600 000. Vamos imaginar, cada homem tinha uma Imaginons que esposa. chaque homme avait une femme E cada esposa et tinha que uma chaque criança. femme avait au moins un enfant. É pouco para o povo de Israel. C'est peu un Quanto é que enfant nós pour le temos peuple já? d'Israël. Combien est-ce qu'on a déjà en faisant 6 ce vezes 3, calcul? quanto dá? 600 6 fois vezes 3, 18. ça fait 18. 1 1 milhão million e et 800 800 mil 000 pessoas, meus vies irmãos, que saíram do qui sont Egito. sortis d'Égypte.
Deus tem cuidado com as famílias. Dieu prend soin des familles. Quando eles puseram o sangue na Quand beira ils das ont mis le portas, sang devant les portes, era para defender quem? c'était pour défendre As qui? famílias. Les familles. O pai que matou o Le père cordeiro ou qui o a cabrito, tué l'agneau que pôs nas ou la vergas da brebis porta o et qui a sangue, mis devant les foi para portes le salvar sang, a c'était pour família. sauver la famille. Foi para livrar a C'était família pour da morte. libérer la famille de la mort. Délivrer la famille de la mort. Assim hoje, meus irmãos, C'est pareil nós aujourd'hui. precisamos que o sangue de Cristo, Nous avons besoin que le cubra sang de os Christ nossos pecados, puisse effacer nos péchés. os pecados do pai da família, Les péchés du père de la mas também famille, os pecados da mãe mais da aussi família, de la mère, mas também o mais pecado dos aussi de ceux des filhos da enfants de família. la famille. Amém. Amen. A obra de Deus é L'œuvre completa. de Dieu est complète. A obra de Deus não é feita L'œuvre à de metade, de Dieu n'est pas mas faite é à moitié, completa. mais elle est complète. Então a família neste Alors la assunto famille, à é ce muito sujet, importante. est Amém. très importante. Glória a Deus. Gloire à Quando Dieu. você comer pouco de Quand cordeiro, vous allez manger un hoje, peu d'agneau aujourd'hui, se é o caso, si c'est le cas, você lembre-se, rappelez-vous, há muitos anos, il y a beaucoup d'années há en arrière, milhares de anos, des milliards d'années en arrière, cordeiro foi un morto agneau a été tué para que livrasse da morte. pour qu'il puisse nous délivrer de la mort. E lembre-se ainda mais, Et rappelez-vous encore, 2000 anos, il y a 2000 ans, mais ou menos, à peu près environ, Jesus Jésus morreu, est mort. verteu o seu sangue Il a déversé son para sang que o sangue do pour que le sang cordeiro de de l'agneau Deus de Dieu me livrasse da me libère, condenação, me da délivre morte. du Amém. péché de la mort. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Mes frères, Glória a levons-nous. Deus. Bendito seja o nome do Senhor. béni soit le nom du Seigneur. Aleluia. Senhor nosso Deus, Seigneur notre Dieu, eu te agradeço, je te Pai, remercie, Père, por o teu filho Jesus, pour ton Fils Jésus, que é o nosso cordeiro qui est notre pascal. agneau principal Pascal. à Pascal. Eu te de la Pâque. agradeço, Senhor. Je te remercie, Eu Seigneur. estou muito reconhecido, Et je Pai, suis reconnaissant pelo sacrifício pour le feito sacrifice qui a été fait naquela cruz. dans cette croix. Estou muito contente, Je suis très heureux porque o teu filho, ó parce que Pai, ton Fils, Père, ele ressuscitou est ressuscité e está vivo et il para est todo vivant sempre. pour toujours. Aleluia. Alléluia. Glória a Ele. Gloire à lui. Glória ao Todo-Poderoso. Gloire au Tout-Puissant. Glória ao Todo-Poderoso Gloire au Tout-Puissant que cobriu o nosso pecado, qui a couvert notre que péché, cobriu o pecado original, qui a couvert le péché o originel, pecado de Adão, le péché d'Adam, e nos tens dado et nous vida a donné la e vie, vida com et la vie abundância. avec abondance. Abençoa cada filho teu aqui Bénis presente, chaque enfant à Senhor. toi ici présent. Que a tua bênção Que ta seja sobre bénédiction cada soit sur chacun e que o teu Espírito et que Santo ton Esprit Saint dirija cada no bom dirige caminho chacun dans le bon chemin para a glória do Deus pour la gloire du Dieu Todo-Poderoso. Tout-Puissant. Amém. Amen. Que a paz do Que Senhor la paix du Jesus, Seigneur Jésus, o amor de Deus l'amour de e a Dieu comunhão et do la communion Espírito du Santo Saint-Esprit seja com soient todos, avec nous tous, hoje aujourd'hui e para et sempre. pour toujours. Amém. Amen. Vamos em paz, meus Allons irmãos. en paix. Deus abençoe. Que Dieu vous Cumprimente bénisse irmão. et que tu puisses saluer Dê-lhe un frère, abraço à faire une accolade à e un diga frère aleluia. et dites Alléluia. Jesus ressuscitou. Jésus est ressuscité. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amen.